Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Essa que é a primeira aula de novembro e agora está faltando pouquinho para chegar as férias. Eu sei que é o que vocês querem, é o que todo mundo quer, porque todo mundo está cansado, principalmente você que está me assistindo e que tem sido assíduo nas minhas aulas, que tem assistido todos os vídeos. Eu imagino o quanto você está cansado. Então, mais calma, assiste ainda cada aula com tranquilidade, com paciência, tentando absorver o máximo possível de conhecimento e aí tendo até uma conversa direta com vocês e bem realista. Todas as aulas são importantes, mas se vocês quiserem até fazer um ranking da mais importante, eu vou ser bem sincero. Em certo aspecto, não estou falando que de maneira geral é a mais importante não, mas em certos aspectos, essas aulas sobre gramática, que é a aula de hoje, que são as aulas em que a gente estuda as regrinhas da língua portuguesa, elas são muito, mas muito importantes. Por quê? Porque vocês vão ver esse conteúdo no ensino médio, só que de maneira mais complexa. Então, se você não aprender agora, você vai chegar lá boiando. Esse tipo de conteúdo, ele cai no Enem, por exemplo. Então, quando você for tentar a faculdade, você vai precisar ter esse conhecimento na sua mente para fazer uma boa prova. Esse tipo de conteúdo, ele cai em concursos públicos. Então, no dia que tu for tentar um concurso para ter uma vida estabilizada, você vai precisar desse conhecimento. Então, não custa nada aprender logo, tá? Para cada vez e só se aprimorando mais. Mas enfim, pessoal, eu sei que eu confio em vocês, sei que vão assistir a aula com tranquilidade, com calma, com paciência, se preparando, fazendo as anotações para o resumo, como sempre tem, mas vamos direto ao ponto. A nossa aula de hoje, ela tem como título, né, que é realmente que nós vamos estudar, os predicativos do sujeito. Se você tem acompanhado as aulas anteriores sobre gramática, você deve pensar, professor, eu acho que nós já trabalhamos isso, ou pelo menos algo muito parecido, porque esse nome não me é estranho. E realmente não é. Nós já estamos trabalhando há algumas semanas a questão da oração, não é? Que eu já expliquei que oração seria toda frase que contém um verbo ali. Toda frase que contém um verbo, ela é uma oração, tá bom? E aí nós temos a oração, e na oração existem certos elementos, como sujeitos. Eu já expliquei o que é o sujeito, né? Daqui a pouco a gente volta a falar, mas já expliquei o que é o sujeito, já expliquei o que é que a gente vai encontrar na oração, além do sujeito e tudo mais. Na aula passada nós estudamos sobre os predicados nominais e verbais, e aqui tem predicativos. Professor, predicado e predicativo seria a mesma coisa? A gente vai ver isso na aula de hoje, com bastante calma, bastante tranquilidade, com vários exemplos, que é para que vocês realmente compreendam, tá bom? E se ainda ficar alguma dúvida, me procure no privado, que eu estarei lá para lhe ajudar. Então vamos relembrar primeiro ali o que são os predicados nominais e o que são os predicados verbais, que foi o conteúdo que a gente viu na aula passada, na aula de gramática passada, tá bom? Então me acompanhe aí. Ah, professor, não lembro direito. Me acompanha com calma que eu espero que você entenda. Se você perdeu a aula passada sobre gramática, vai ficar mais difícil, mas eu acho que ainda dá para compreender, tá bom? Mas se você está atrasado, agora tem que correr atrás mesmo do prejuízo. Então vamos lá. Então, relembrando, pessoal, começando lá de cima. Existem certos elementos essenciais em uma oração. Lembra que oração, como eu acabei de falar, seria então toda frase ali que contém um verbo? Ok. Então, em toda oração vai haver um sujeito e um predicado. O que é o sujeito? Nós já estudamos isso em 2 ou 3 aulas atrás, né? Continuamos a estudar sobre, mas vamos recapitular mais uma vez. O sujeito é sobre quem a gente fala em uma oração. É sobre quem se está falando dentro da oração. Então, quando eu tenho, por exemplo, a oração, o João correu. Bem, eu considero essas 3 palavras juntas uma oração, o João correu, porque tem um verbo no meio. Então, é uma oração, tá? O João correu. E tem um sujeito, que é sobre quem eu estou falando. De quem que eu estou falando nessa oração? Eu estou falando que alguém correu. Quem foi que correu? É só eu perguntar para o verbo. Quem correu? O João. Então, nós temos o sujeito, que é de quem se está falando na oração. E eu até comentei na aula passada que é muito fácil, porque eu tenho praticamente 2 elementos essenciais, o sujeito e o predicado. Então, se você identificou o sujeito, o restante é o predicado, tá bom? Então, se numa frase um pouco maior, numa oração um pouco maior, João correu pela praia às 8 da manhã. João correu pela praia às 8 da manhã. Bem,
É só eu pensar, quem é o sujeito? Quem correu? João. Então, o João é o sujeito e o restante eu vou chamar de predicado. Correu pela praia às 8 da manhã é o meu predicado. Então, o mínimo que você deve saber é identificar uma oração e separar o sujeito do predicado, tá? Mas como você acabou de ver, não é tão complicado. Então, vamos só relembrar que a questão do predicado verbal, ok? Que é muito simples de compreender também, não é tão difícil, ó. Nesse primeiro aqui, ó, eu fiz a atividade. Eu até separei para vocês o sujeito do predicado. O sujeito, porque ó, eu fiz a atividade. Quem fez? Foi o eu, né? Quem está falando. Então, eu é o sujeito e fiz a atividade é o predicado. O que é o predicado? É tudo que vem depois. Observem que fiz a atividade, esse verbo fazer, né? Ele pede um complemento. Fez o quê? A atividade. Então, o que vem depois do verbo é só para complementar o verbo. Deu para entender? Então, toda vida que o que vier depois do verbo é só para complementar as informações que o verbo pede, eu vou chamar de predicado verbal, porque é um predicado em quem é o principal é o verbo, ok? Na frase, por exemplo, numa outra oração, por exemplo, eu pedi comida. Mais uma vez, o eu é o sujeito e aí pedir comida é o predicado. Mas por que eu chamo de predicado verbal? Porque esse pedir comida, o que vem depois do verbo, no caso comida, ele é só um complemento do verbo. É porque o verbo está pedindo que se complemente. Porque pediu o quê? Comida, ok? Então, toda vida que o que vier depois do verbo for só para complementar as informações do verbo, eu vou chamar de predicado verbal. E aí existe o predicado nominal, que é o quê? Tem aqui um exemplo, ó. O Ian está mais esforçado. Peguei até um exemplo de um de vocês, né? Se bem que eu não sei agora. Ele estava mais esforçado ali no início da quarentena, mas eu acredito que ainda está, até porque as atividades ainda estão vindo bem feitas. Mas vamos lá. O Ian está mais esforçado. Observem que é só eu perguntar para o verbo. O verbo é o verbo estar, né? Quem está? O Ian. Então, o sujeito é o Ian. E o predicado é o que vem depois. Está mais esforçado. Mas que predicado é esse? Ele é um predicado verbal ou nominal? Como eu já coloquei aqui, ele é um predicado nominal. Como é que a gente sabe que ele é nominal? É só a gente pensar. O que vem depois do verbo, ele tá depois o que vem depois do verbo é para complementar as informações do verbo ou é para trazer ali alguma característica para o Ian? Está mais esforçado. O que vem depois do verbo, mais esforçado, ele tá para complementar o verbo ou ele tá para trazer uma característica para o sujeito, né? Porque observem que parece que essa frase só foi criada porque eu queria dizer uma característica do Ian, queria dizer como é que ele está agora. Ele está mais esforçado. Só que para dizer isso eu tenho que usar um verbo aí no meio, né? O verbo está. Mas observe que o que vem depois do verbo é uma característica que eu estou dando a quem? Ao sujeito. Diferente daqui, quando eu falo, ó, eu fiz a atividade. A atividade é uma característica que eu estou dando ao sujeito? Não, mas aqui claramente é, né? Até porque esforçado é um adjetivo. Então, toda vida que o predicado ele for para trazer uma característica, dizer como o sujeito está, eu vou chamar de predicado nominal. Quando o predicado for só para complementar informações do verbo, eu vou chamar de predicado verbal, tá bom? Então, eu queria que nesse momento você pode dar pausa, ficar o tempo que quiser analisando aí, porque é importante que vocês tentem pensar só, tá? É claro que daqui a pouco eu vou dar a resposta, mas é muito importante que vocês trabalhem os neurôniozinhos de vocês aí. Então vamos lá, ó. Analise sozinho agora essa oração, que diz o seguinte: o estatuto da criança e do adolescente é importante. Isso é até um trecho do texto que a gente viu na aula anterior. O estatuto da criança e do adolescente é importante. Primeiro vamos identificar o verbo, né? Vocês saberiam identificar o verbo? Então eu queria que vocês pensassem. Qual é o verbo aí? Identificou o verbo? Aí eu pergunto, quem é o sujeito dessa oração? O que é o predicado aí? Vocês conseguem separar o sujeito do predicado nessa oração aqui? E o predicado que está aqui, ele é verbal ou nominal? O que vem depois do verbo? É para trazer uma característica para o sujeito ou é só para complementar o verbo? E aí, vocês conseguiriam responder só? Eu já vou colocar a resposta, mas se você quiser pensar um pouco mais, dá pausa aí no vídeo, tá bom? Mas vamos lá. Eu até marquei aqui por cores para ficar mais fácil. Observem que o verbo aí é o verbo ser, né? Que está conjugado como é, que tem um ezinho e um acento, é um verbo. Então, é só eu perguntar, quem é que é? Ele está falando de quem? Quem é que é o quê? Quem é que é?
é o Estatuto da Criança e do Adolescente. De quem que está sendo falado nessa oração? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que está em verde, que é o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o sujeito, é de quem se está falando na oração, ele é o sujeito, ok? E o predicado é o que vem depois, que é importante. Mas como já tem bem aqui que eu já respondi para vocês, não sei se vocês conseguiram pensar só também, esse predicado, ele é nominal. Porque observe que o que vem depois do verbo er, né, que é o verbo ser, é a palavra importante. E essa palavrazinha aqui, ela está servindo para quê? Só para complementar o verbo, as informações do verbo, ou é uma palavra para trazer uma característica para o sujeito? Porque dá para notar, né, que eu estou querendo dar uma característica para o sujeito. O sujeito é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu estou dizendo uma característica dele, que ele é importante. Então, observe que é o que eu chamo de predicado nominal, porque o que vem depois do verbo é só para trazer características, ou para dizer qualidades, ou para dizer algo sobre o sujeito, tá? Então, como tem bem aqui, aí vocês podem anotar, o predicado nominal busca sempre informar uma característica, um estado ou uma qualidade do sujeito. Nesse tipo de predicado são usados verbos de ligação e não verbos que exprimem a ideia de ação. Esse verbo ser, né, que aqui está como verbo ele não dá a ideia de ação. É diferente, por exemplo, do verbo correr, que realmente dá a ideia de ação. Mas esse verbo ser, ele é o que a gente chama de verbo de ligação. Por quê? Ele vai ligar o sujeito à característica que eu quero dar ao sujeito. Quer entender melhor por que esse verbo é importante? Pense o seguinte, você quer dizer, em algum momento você quer elogiar a minha aula. Aí você deve estar pensando aí, professor, eu nunca quis elogiar a sua aula, não. Mas vamos por essa hipótese aí. Você quer elogiar a minha aula, tá bom? Quer dizer que a aula, né, vamos supor que dizer que a aula é boa, para ficar simples. Então você quer falar da minha aula, a aula é o sujeito, e quer dar uma característica para ela, boa. Como é que você vai construir essa oração? Você vai dizer, a aula boa? A aula boa? Professor, a aula boa? Fica meio estranho, né? Parece que precisa ir no meio o que chama aqui de verbo de ligação. Um verbo para ligar uma coisa a outra. Porque ao invés de falar, professor, aula boa, mas melhor ainda é falar, professor, a aula é boa, a sua aula é boa. Ao invés de falar, a sua aula boa, a sua aula está legal, a sua aula é boa. Entendeu? Então precisa desse verbo aí quando eu quero dar uma característica para o sujeito. Pode notar que no dia a dia você usa muito esses verbos. Você quer falar que a comida está boa? A comida está boa. O verbo de ligação, ligando o sujeito, que é a comida, a uma característica, uma qualidade que você quer dar a ela. Entendeu? Quando você quer falar que alguém é chato, você fala, esta pessoa está chata, ficou chata. Mas observe que existem verbos que é para ligar o sujeito à característica que você quer dar a ele. Então, toda vida que isso acontecer, vocês vão ter um predicado nominal, que o que vem depois do verbo é só para trazer características do sujeito. Aí, nesse momento, eu poderia até dizer o seguinte para vocês. Gente, poderia colocar aqui a lista aqui do lado, né? Esses são os verbos de ligação. Toda vida que você vê esse verbo, você vai ter um predicado nominal. Porque, realmente, se você parar para pensar, por exemplo, no verbo ser, né? Ou no verbo estar. Toda vida que eu uso o verbo estar, eu vou estar formando um predicado nominal, porque o que vem depois é para trazer uma característica daquilo que eu estou falando. Por exemplo, o dia está quente. Quem é o meu sujeito? O dia. O que vem depois do verbo estar, é o quente. É uma característica que eu estou dando para o dia, não é? Então também aí é um predicado nominal que vem depois do sujeito. Deu para entender? Então eu poderia colocar só uma lista aqui dos verbos para você ser esperto em falar. Eu vou decorar esses verbos, porque sempre que eu ver o verbo ser, o verbo estar, o verbo perceber, eu vou saber que ali é um predicado nominal. Mas a verdade é o seguinte, é que saber quais são os verbos de ligação é importante para identificar o predicado nominal. Mas é mais importante ainda entender o contexto, ou seja, interpretar o que a oração está dizendo. Vou dar 2 exemplos aqui. Observem essa oração. O Brasil anda pior que antes. É um exemplo, tá, pessoal? Está entre aspas aí. O Brasil anda pior que antes. Primeira coisa, qual é o verbo? É o verbo andar, não é? Então tá aí. Quem é que anda? É só perguntar para o verbo. Você vai conversando com o verbo que ele vai te respondendo. Quem é que anda? Segunda oração, o Brasil. Então o sujeito é o Brasil, ok?
E aqui fala que o Brasil anda pior que antes. O que vem depois do verbo anda? É só para complementar a ideia do verbo ou é para trazer uma característica para o sujeito? É para trazer uma característica para o sujeito, né? Que eu estou querendo dizer que o Brasil está pior que antes. Aí você observa, então o anda aqui ele é um verbo de ligação, porque ele está ligando o sujeito a uma característica que eu quero dar para ele. Ok? Aí você fala, ah, professor, então toda vida que tiver o verbo andar é sempre verbo de ligação? Preste bem atenção. Olha o segundo exemplo. João anda 2 km por dia. Quem é que anda aqui? João. Então, o João é o sujeito. E o resto é o predicado. Mas que predicado é esse? É nominal ou é verbal? Anda 2 km por dia. Esses 2 km por dia é uma característica que eu estou dando ao João? Não, nada a ver, né? O João é o quê? 2 km? Não, nada a ver. Na verdade, 2 km por dia é só um complemento do verbo. Porque anda o quê? 2 km por dia. Ok? Então, aqui é um predicado verbal e aqui é um predicado nominal. Mas o que é que mudou de uma coisa para outra se o verbo é o mesmo? Observa que o sentido do verbo na primeira oração é diferente do sentido na segunda. Porque aqui na primeira oração, esse verbo anda, ele não tem um sentido de caminhar, realmente, literalmente de estar movimentando as pernas. Mas está no sentido só de estar. É tanto que eu poderia substituir, ó, o Brasil está pior que antes, ok? Então esse anda aqui ele não é no sentido literal de caminhar, já aqui é. Então observa que às vezes os verbos também eles podem mudar o seu sentido de acordo com a frase. Então para saber o que é um predicado nominal, é ler com calma a oração e falar o que vem depois e pensar, né? O que vem depois do verbo é para complementar o verbo ou é para dar uma característica para o sujeito? Se você souber a resposta, você sabe qual é o predicado. Então, de qualquer maneira, já que isso vai servir muito para o futuro de vocês, podem anotar aí, ó, que é o seguinte. O verbo de ligação serve para conectar, como eu já falei, um sujeito a uma característica, um estado ou uma qualidade dele. Tá? Ele serve para isso, para conectar o sujeito a uma qualidade que eu quero dar para ele, uma característica. Os verbos de ligação, então, vão dar uma ideia de... Aqui, pessoal, está até errado, viu? Os verbos de ligação não dão, devia ter um não aqui, eles não dão uma ideia de ação, tá bom? Não dão ideia de ação, tá? Em geral, esses verbos são usados como verbos de ligação, ó. O verbo ser, o verbo estar, o verbo permanecer, quando eu digo, por exemplo, tu permanece preguiçoso, né? Ó, tu permanece preguiçoso. Esse preguiçoso não é uma característica do sujeito, do tu, para quem eu estou falando? Então, esse permanece ele é só um verbo que liga o sujeito, é uma característica dele. Então, o verbo ficar, né, dependendo, óbvio, esse verbo ficar ele depende muito do contexto, né? O verbo tornar-se, parece, continuar, são verbos de ligação. Então, vocês podem guardar esses verbos aí na memória, tá? Que fica mais fácil de aprender. Mas agora vamos ver mais exemplos e vamos aprender um pouquinho mais, tá? Eu garanto que não vai ficar difícil. Na verdade, se você já entendeu aí o predicado nominal, a partir de agora fica bem simples. É o seguinte, ó, pegando outro trecho que está lá naquele artigo de opinião sobre o ECA, né? Esse primeiro aqui, ó. Crianças e adolescentes são prioritários, né? Ou seja, deveria ser prioridade da nossa nação, crianças e adolescentes. Eu até já destaquei aí, né? Mas vocês poderiam pensar, qual é o verbo? É o verbo ser, né? Que está representado aí pela conjugação são. Então, quem é que é o que aí? As crianças e os adolescentes. Então, crianças e adolescentes é o sujeito e o que vem depois, que é o são prioritários, é o predicado. É um predicado nominal por quê? Porque é um verbo de ligação, mas principalmente porque o que vem depois é uma característica que eu estou dando para o sujeito. Crianças e adolescentes têm como característica ser prioritários. Então, ó, é um predicado nominal e a característica do sujeito, prioritários. Aí aqui, ó, a mortalidade infantil ficou menor. O que ficou? A mortalidade infantil. Então, mortalidade infantil é o sujeito. E a mortalidade infantil ficou o quê? Menor. Então, esse menor é uma característica que eu estou dando para o sujeito. Então, temos aqui um predicado nominal e a característica da qual eu estou falando é que é menor, tá bom? É que ficou menor. Eu não sei se compreenderam até aqui, eu adoraria passar 1000 exemplos, mas eu tenho medo da aula ficar muito cansativa. Então agora vamos para um último desafio para ver se você pegou mesmo a ideia
do predicado nominal aí, se consegue reconhecer. Vamos lá. Analise a oração abaixo e responda a pergunta que farei, né? A minha pergunta é a seguinte, preste bem atenção. Você sabe dizer qual é o sujeito e qual é o predicado dessa oração aí? Sabe dizer? Vamos lá, pode dar pausa para pensar, porque eu já vou responder, tá? Mas eu queria que você pensasse por conta própria. Vamos lá. A violência é perigosa. Parece até óbvio, né? Isso, mas lá no artigo de opinião faz sentido o que ele está falando aqui. A violência é perigosa. Primeiro eu tenho que identificar o verbo. É o verbo ser representado aí pelo é, né? O que é aí? A violência. Então, de que eu estou falando na oração? Eu estou falando da violência. Então, a violência é o sujeito, tá bom? Então, se eu conseguir identificar o sujeito, que é a violência, o resto é predicado, né? Que é perigosa. Agora, se eu te perguntasse o seguinte, vamos lá. A violência é o sujeito. Qual é o verbo? É o verbo é. Então, a palavra perigosa aí é o que nessa oração? Porque a violência é o sujeito, o é representa o verbo, e o perigosa, que nome eu dou? O que é o perigosa? Ele não é o sujeito. Ah, professor, é o predicado nominal. Mas lembrem, predicado nominal é o verbo e o que vem depois. Se eu pegar e dividir assim, sujeito, a violência, o verbo é, o perigosa seria o que, pessoal? Hein? O predicado nominal é o é perigosa. Mas se eu divido esse predicado com o verbo, que é o perigosa, vocês saberiam dar um nome para ele? Que nome ele poderia ter? Que nome fácil para todo mundo aprender? Então, pessoal, de maneira bem simples é o seguinte, tá? A característica que é dada para o sujeito eu chamo de predicativo. Não tem muita diferença. Predicado é o verbo e o que vem depois. É perigosa é o predicado nominal. Mas o predicativo, que é a característica, você pode até substituir, né? Predicativo é o mesmo que característica. A característica do sujeito mesmo, o predicativo, é a palavra perigosa, que é essa palavra que está dando uma característica para o sujeito. Da mesma forma aqui, os adolescentes estão vulneráveis. O sujeito de quem eu estou falando na oração são os adolescentes. Estão vulneráveis, essas duas palavras formam o predicado nominal. Mas se eu dividir esse predicado nominal, eu vou ter o verbo, que é o estão, e o vulneráveis sozinho é o que eu chamo de predicativo. Existe o predicado, que é o verbo e ele, mas ele sozinho eu chamo de predicativo, porque é a característica específica que eu estou dando ao sujeito. O que é que os adolescentes são? O que é que eles estão, melhor dizendo? Vulneráveis. Então, essa palavra que dá uma característica ao sujeito, né, que vem depois do verbo, e que serve para dar uma característica ao sujeito, eu chamo de predicativo, tá bom? Então, gente, eu espero que na aula de hoje tenha servido para vocês relembrarem melhor o que são os predicados, especificamente os predicados nominais, como reconhecer um predicado nominal e saber, né, aprender a dividir ali, a separar o sujeito do verbo, do predicativo, tá bom? Não é tão complicado, não é tão difícil. Aí se você agora, nesse momento, estiver pensando, mas professor, por que é importante aprender isso? E eu vou lhe explicar rapidinho aqui para encerrar a aula, tá bom, gente? Porque muitas vezes a gente pensa, isso não serve para nada. Serve para vocês falarem e escreverem melhor. Por quê? Porque sempre que eu identificar o predicativo, o que eu vou entender é que ele tem que concordar em gênero, número e grau com o sujeito. Então, por exemplo, se o sujeito, os adolescentes, se esse sujeito ele é masculino, o predicativo ele tem que estar na sua forma masculina também, ou pelo menos na forma neutra. Se o sujeito ele está no plural, o predicativo, que é essa característica que eu estou dando depois do verbo ao sujeito, ele também tem que estar no plural, entendeu? Então, os adolescentes, vulneráveis. Se fosse o adolescente, seria vulnerável. Então, deu para entender a importância de reconhecer? Porque sempre que eu consigo reconhecer o predicativo, eu vou saber que ele tem que concordar em gênero, número e grau com o sujeito, tá bom? Então, nada na língua portuguesa é à toa. Isso serve para que vocês se comuniquem melhor, falem melhor e, né, consigam aí tirar notas boas nas futuras provas que vão vir para vocês, tá bom? Então, essa é a nossa aula, vai ter o resuminho, vai ter 3 questões em que vocês só vão ter que identificar o predicativo do sujeito, é bem fácil.
Bem fácil mesmo. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!